Olá, irmãos, nós estamos no nosso terceiro encontro e último encontro desta série de reflexões sobre o livro dos Salmos. Tem sido maravilhoso para mim, eu creio que para muitos irmãos, e hoje nós vamos ter uma reflexão, vamos ver de perto o Salmo 126. Nós vimos no primeiro encontro o Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? No segundo encontro nós tivemos o estudo do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E hoje nós vamos caminhar juntos aqui com o Salmo 126. Sempre lembrando aquilo que o Filipenses disse, que eu tenho citado em todos os nossos encontros, que é o prisma pelo qual nós vamos entender e estudar o Salmo, que é como que por cima dos ombros de alguém. Ele ainda diz o seguinte: eu não me aproximo do livro dos Salmos, em primeiro lugar, eu não me aproximo como um aluno em busca de conhecimento, mas como um co-peregrino. Esse salmo aqui é um salmo de romagem, o que nós vamos estudar, de peregrinação. Então eu não me aproximo, mas como um co-peregrino em busca de relacionamento. Como nenhum outro livro da Bíblia, o livro dos Salmos mostra como é o relacionamento com Deus de alguém que tem o coração apaixonado de forma faminta e mente não dividida. Então, é exatamente assim que nós nos aproximamos do livro dos Salmos. Eu não falei muito teoricamente sobre o livro dos Salmos, mas algumas curiosidades importantíssimas nós temos, que é o seguinte, são as seguintes. Primeira coisa, o livro dos Salmos, para quem não sabe, talvez você não saiba, mas ele é dividido em 5 livros. Então, na verdade, são 5 livros, talvez tentando fazer a mesma coisa do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Se você olhar na sua Bíblia, você vai procurar e vai achar do primeiro Salmo até o 41, que é o primeiro livro. No 42 está lá, segundo livro. Do 42 ao 72, do 73 ao 89, o terceiro livro, do 90 ao 106, Salmo 106, o quarto livro, e o quinto livro, do Salmo 107 ao 150. Você pensa, isso é coisa de mão humana. Mas se você for para o final de cada livro desse, que é o último livro, por exemplo, se você for para o último livro do primeiro livro, fica meio redundante, né? Mas o capítulo 41, verso 13, você vai encontrar uma doxologia, que é um final, é uma adoração a Deus. Diz assim, Salmo 41, 13: bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade para a eternidade, amém e amém. Aí quando você vai para o fim do segundo livro, no último versículo do segundo livro dos Salmos, dentro do livro dos Salmos, 72, de 18 a 20, diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome, da sua glória se encha toda a terra, amém e amém. Mesma coisa no final do terceiro livro, Salmo 89, verso 52, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Final do quarto livro, bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém e aleluia. E no final do último livro, no final do livro todo dos Salmos, capítulo 150, verso 6, termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Não é interessante que um livro que teoricamente, como dizem todos os comentaristas, demorou 1000 anos mais ou menos para ser escrito, desde o primeiro salmo a ser escrito, tem salmo de Moisés, tem salmo de Davi, tem salmo dos filhos de Corá, tem vários autores, mas que talvez tenha demorado 1000 anos para ser escrito, e ele seja tão redondo assim, e que o final de cada livro, dentro do livro dos Salmos, dos 5 livros, o final de cada um deles tenha a mesma coisa dita e escrita, o mesmo verso. E aí a gente, vendo essas coisas e vendo quão Deus é maravilhoso, a gente vê que o livro dos Salmos não é um livro de teologia, é um livro de proximidade com Deus. Ainda que ele traga teologia dentro dele quando você busca profundamente. Mas o salmo que nós vamos fazer reflexão sobre ele aqui nessa manhã é o Salmo 126, que é um salmo de romagem. Os salmos de romagem são um grupo de salmos que está dentro do livro dos Salmos, que vai do capítulo 120 até o 134.
que são salmos, como o próprio nome diz, de romagem, ou também chamado de cântico dos degraus, ou cântico das subidas. E eles serviam para, quando o povo ia peregrinando até Jerusalém, 1, 2 vezes, 3 vezes por ano, no caminho o povo, como eram salmos, eram poemas para serem cantados, como todos os salmos da Bíblia são, eles iam cantando, entoando hinos no meio do deserto, no meio do caminho. Então são salmos de romaria, de romagem, de peregrinação, vamos dizer assim. Então, do Salmo 120 até o 134, salmos de romagem, como esse 126, que é um salmo que, se você falar para mim, se me perguntar, escolha um dos salmos de romagem, eu vou escolher com certeza o Salmo 126, dentre outros maravilhosos que tem. O contexto deste salmo aqui, o contexto dele, em que ele foi escrito, é o seguinte. Nós não podemos deixar o contexto de fora aqui, porque faz todo sentido para o salmo. Mais ou menos no ano 605, Nabucodonosor invade Israel, invade o Reino do Sul, porque o Reino do Norte, Israel já estava dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte já tinha sido invadido pela Síria. Quase 100 anos depois, Nabucodonosor vem, invade, leva o povo cativo, o templo é destruído, os muros são destruídos, a cidade de Jerusalém é destruída, leva o povo cativo. Nessa época você vai lembrar de Daniel, dos 3 amigos de Daniel, e o povo é todo levado cativo para a Babilônia, e ali eles ficam por 70 anos. 70 anos muito longe de casa, longe dos costumes, longe do templo, longe do convívio, longe de cultuar a Deus no tabernáculo. E aí Deus usa um rei, já depois de Nabucodonosor, o rei Ciro, que dá um decreto e liberta o povo para voltar para Jerusalém, mais ou menos ano 525. E o povo, nessa época, quando vem o decreto do rei Ciro, movido por Deus, um homem que não era um homem de Deus, mas que é movido por Deus e decreta a volta, o povo se põe a cantar e fica extremamente alegre, e eles voltam, sob comando nessa época aí de Esdras, de Neemias, também época do profeta Ageu. Então, para situar onde está esse salmo na história, ele está depois disso. O povo volta em etapas para Jerusalém e tem muitas dificuldades, mas eles ficaram extremamente alegres, porque imagine você, 70 anos de cativeiro, deuses falsos, diferentes, culto a deuses que você não cultua, costumes completamente diferentes, e aí você volta para sua casa, volta para Jerusalém. Esse é o contexto deste salmo aqui. O salmista escreve esse salmo nessa situação. Ele olha para trás, para a história, e vê a restauração de Deus na história do povo de Deus. Vê como Deus libertou o seu povo. Relembra o sentimento que o povo teve naquele dia, naqueles dias. A alegria que eles sentiram quando chegou a notícia que Ciro havia dado o decreto para a libertação do povo. E eles poderiam voltar. Mas aí ele vai olhar para a situação presente, que é quando eles já voltaram, as dificuldades em reconstrução do muro, as dificuldades com os povos vizinhos, ataques de povos vizinhos, as dificuldades com o próprio povo de Deus ali, que começa a cair em pecado novamente, em apostasia, em idolatria. E ele olha para trás e ele se alegra em Deus, e ele agradece a Deus. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas aí ele olha para a situação presente e ele pede a Deus que restaure a sorte de Sião novamente. Então nós vamos ler o Salmo, Salmo 126. Está escrito lá no sobrescrito em letra itálica aí, cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é o nome do monte onde Jerusalém está construída, onde está ali Jerusalém, tá? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós,
Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, como você pode ver, você vai ver aqui neste salmo o padrão do procedimento que nós devemos ter e atender ao mandamento de vivermos alegres e gratos em toda e qualquer circunstância, vendo o que Deus fez e, primeiro, e segundo, olhando para Ele, para o que Ele ainda fará. E no meio disso tudo, orando para que Ele cumpra a sua promessa na nossa vida. Então vamos para o Salmo propriamente dito. Dos versos 1 a 3, você vai ler lá e vai ver assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse quando o Senhor restaurou a sorte de Sião é exatamente o decreto do rei Ciro, quando Deus usa um homem pagão e Deus restaura a sorte de Sião, ou seja, Deus restaurou a vida daquele povo e trouxe o povo de volta para Israel, para Jerusalém, para a reconstrução. E aí ele vai falar assim: nós ficamos como quem sonha. Você já ficou como quem sonha na sua vida? Quando você se encontrou com Deus, você viu que Deus restaurou a sua alma, restaurou a sua sorte, o seu norte, a sua caminhada na sua vida. Você pode dizer que você ficou como quem sonha. E ele completa ainda mais: então a nossa boca se encheu de riso. Olha, eu olho hoje para o que está acontecendo e vejo que parece que algo está querendo tirar de dentro da nossa garganta. Eu vou ler um poema aqui daqui a pouco, que vai dizer exatamente isso: o riso, o sonho, o brilho nos olhos. E aí o salmista diz aqui: quando nós viemos para Jerusalém, quando saímos do cativeiro da Babilônia, que ficamos lá por 70 anos, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Aqui vai um norte para nós, que é o seguinte: quando Deus faz alguma coisa na sua vida, não tente se conter, não tente não se alegrar. Se solte para agradecer e para louvar e para estar em júbilo com Deus, porque quando Deus faz alguma coisa é para ser festejado mesmo. Como aquele pai quando volta na parábola chamada parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai e 2 filhos. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E eles começaram a rir à toa, celebraram. Deus mudou a situação deles, como mudou a nossa também. A alegria deles era tão grande que eles não conseguiam se conter. Eu imagino aqueles saltando de alegria, pulando, gritando, ao ponto que o verso diz o seguinte: então, entre as nações vizinhas, entre a circunvizinhança ali, entre os outros povos, se dizia, verso 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe, isso serve para nós hoje. Se isso for verdade na nossa vida, pessoas ao nosso lado e no nosso íntimo nós mesmos, e pessoas da igreja vão olhar para a sua vida, para a minha vida, quando Deus faz alguma coisa, e Ele sempre faz, e vão falar assim: grandes coisas fez o Senhor por aquela pessoa, por aquela outra pessoa, por você mesmo. E aí o salmista retoma e diz: grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles, com efeito, ou seja, em verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, porque Ele nos tirou do cativeiro da Babilônia e nos trouxe para Jerusalém. É maravilhoso isso, gente. Só que essas coisas aqui, todas essas coisas maravilhosas, lindas, que Deus fez pelo povo, elas já estavam no passado quando esse salmo foi escrito. Provavelmente esse salmo foi escrito no contexto em que eles já estavam em Jerusalém, e aquelas dificuldades todas de reconstrução. Quando você vai ler Esdras, quando você lê Neemias, você enxerga isso claramente. E aí o salmista parece que vai para uma segunda etapa do salmo, porque ele fala no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, de Jerusalém, de Israel. Ou seja, ele já restaurou. Mas aí no verso 4 ele vai falar o seguinte: restaura, Senhor, novamente. Ele vai falar: restaura novamente
Senhor, a nossa sorte. Então, o que está acontecendo aqui é isso que eu acabei de falar. O que tinha acontecido? Passado algum tempo, as coisas voltaram ao normal. Muito provavelmente, como vão voltar, eu penso que quando essa pandemia, toda essa história acabar, não sei quanto tempo vai levar, mas nós vamos ter momentos maravilhosos de alegria, de júbilo, né? De muita alegria. Talvez aquela alegria que você tem da imagem do muro de Berlim ali, quando aquela separação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental acaba e o muro é derrubado, as pessoas festejando em cima do muro, porque famílias se reencontraram, uma alegria muito maior do que aquela. Talvez nós vamos viver quando isso tudo passar, vamos ter nossa vida em comunidade restaurada também. O que tinha acontecido? Eles voltaram, passado algum tempo as coisas voltaram ao normal, e as dificuldades eram muitas, fé morta, volta aos mesmos pecados de antes, países e povos atormentando a vida deles, e o salmista ora a Deus. Veja bem, a primeira coisa que ele faz, ele ora a Deus, e ele diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. No Negueb. O Negueb é uma região deserta que fica no sul da Judéia. Ela é extremamente árida, seca, mais seca região que existe em Israel, que já é uma região seca, com ribeiros ressecados, sem água, sem vida, com vale, com a terra rachada, terreno arenoso, pedras. Um lugar que você olha e parece estar morto, sem vida alguma. E aí o salmista vai falar assim: Senhor, faz um milagre na nossa vida. Opera poderosamente no nosso meio, restaura a nossa sorte, ou seja, sorte aqui não é sorte oposto de azar. Sorte é o rumo da nossa vida. Como as torrentes, ou seja, as águas, aquelas chuvas fortes, aquela água que vem no Negueb, no deserto do Negueb. E é interessante que você vai ver na imagem que vai ser colocada aqui no vídeo, que é a imagem verdadeira de uma torrente no Negueb, que 2 vezes ao ano, uma vez, 2 vezes ao ano, algumas vezes ao ano, a região deserta, seca, ressecada, com a terra rachada, riachos secos ao ponto de o leito ficar rachado, boa parte do tempo do ano. E os agricultores daquela região, parece que eles pressentiam a chegada da torrente, e eles semeavam em tristeza, e semeavam na região seca, árida, pelos veios ali da onde os ribeiros tinham passado anteriormente. E de uma hora para outra chovia nas montanhas e vinha uma torrente de águas. Vinha, como no vídeo se mostra, e a água vinha e trazia vida. E ela vinha enchendo os rios, os ribeirões, aquelas veias, e trazia vida. E a semente que era plantada em tristeza e em choro, em pranto às vezes, muitas vezes, ali, aquela região agora com vida, as sementes brotavam e eles podiam colher o alimento deles, o trigo, a cevada, com essa água. E é isso aqui que o salmista está dizendo. Da mesma forma que inesperadamente, de repente, poderosamente, o Senhor manda água, a água da vida, que enche aqueles ribeiros secos lá no Negueb, faz a mesma coisa conosco, Senhor. Restaura a nossa sorte. Nós precisamos do Senhor. Vem com poder, Espírito Santo de Deus. Vem com graça, com majestade, com abundância, com muita água. Traz água. Restaura completamente o teu povo e termina a obra que o Senhor começou exatamente como aquelas torrentes lá no deserto do Negueb. Essa é a oração do salmista. Faça essa oração para a sua vida. Você está vivendo dias áridos no seu coração? Seu coração está seco, ressecado, angustiado. Ore a Deus, peça a Deus o milagre. Eu gosto muito de uma palavra que meu pai diz, o inaudito.
e eu trago ela dentro de mim, que é o inaudito, o inesperado de Deus, como as torrentes do Negueb que vinham inesperadamente. Peça o inesperado de Deus na sua vida, crendo que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É isso que o salmista está falando. Se o seu coração está desse jeito, ore a Deus, fale para Ele. E Ele vai ilustrar isso aqui de duas maneiras, usando exatamente o que eu falei, sempre de uma maneira com que o povo, para quem foi escrito o Salmo, iria entender. Lembre que esse Salmo foi feito para cantar. Imagine, nós temos uma música maravilhosa de Vencedores por Cristo, exatamente, procure lá, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou e tal, nos pusemos como quem sonha. Ele diz no verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha a promessa maravilhosa de Deus. A ilustração que ele traz é, os que com lágrimas semeiam, ou seja, quem sai plantando, eles tinham um bornal e as sementes ali, e eles iam chorando, por quê? Porque a terra estava seca, e eles estavam plantando. Nós vamos ver um texto de Eclesiastes aqui, que nós vamos entender melhor isso aqui. Quem com lágrimas semeia, não é com lágrimas, ele não está falando de quem com lágrimas está trancado dentro de um quarto, não. Ele está falando de quem com lágrimas está plantando a semente, está indo atrás de pessoas, está pregando o evangelho, está jogando a semente no terreno árido. Aí você pode falar assim, mas eu vou plantar a semente em gente que não quer saber? É isso que o texto está dizendo aqui. Eles semeavam em terreno árido. Eu vou dar uma pausa aqui e pedir para você, irmão, abrir Eclesiastes 11, um pouquinho à frente aí, capítulo 11, verso de 1 a 5, que é um texto meio diferente, assim, que não dá para entender muito, mas nós vamos tentar lançar luz sobre esse texto. Eclesiastes 11, de 1 a 5. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Aí agora vem o 4, que é o que eu quero aqui. E o 5. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, com S. Não é de ficar cego, mas é de colher, de cegar, de trazer a cega, a colheita, os feixes. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Quem olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha que interessante, a chave para o entendimento dessa passagem aqui está na palavra pão. Lança o teu pão sobre as águas. Essa palavra pão também pode ser traduzida por grão. E era um costume muito comum do povo egípcio que o povo judeu trouxe para si. O povo egípcio jogava sementes ou grãos quando o rio Nilo ele subia. E essas sementes, esses grãos, eles baixavam na terra, nas margens do rio Nilo ali. Quando o rio Nilo baixava, em uma época do ano ele se abaixava, o nível de água baixava, esses grãos que eram jogados sobre as águas, joga o teu pão sobre as águas, joga o grão sobre as águas, eles esperavam pacientemente. Ali brotava trigo, cevada, plantas, coisas que eles iam se alimentar, usar para alimento deles quando vinha a seca. Ou seja, esse texto parece estar sem contexto, mas não está. Ele está falando exatamente o seguinte: quem observa o vento nunca semeará. Se você somente observa os problemas, você não vai jogar a semente quando a terra está seca. Se você se prende a problemas, você não vai semear quando está com dificuldade e não vai semear quando está com as águas também do rio Nilo cheias na sua vida. E é interessante aqui que ele dá a ideia de que você tem que esperar para você ver o fruto do seu penoso trabalho, o fruto do seu trabalho.
Então, o que ele está querendo dizer, que ele pede para nós, é jogarmos o nosso pão, o grão nas águas, e no momento certo, não no seu tempo, mas no momento de Deus, aquilo vai acontecer. O momento é de Deus. Eu olho para trás da minha vida, e eu tenho uma gratidão enorme, que só Deus sabe, e a Ana Paula também sabe um pouco, pela vida de pessoas que Deus mesmo colocou por guias na minha vida. Pessoas que jogaram o pão dela nas águas, nas minhas águas. Plantaram, talvez, olhando para o contexto e com lágrimas semearam. Fizeram isso por mim, por muitas outras pessoas, fizeram o que tinha que ser feito, e hoje, quando eu olho para trás, vejo nos mínimos detalhes, lembranças de pequenos gestos que essas pessoas, meus guias, minhas guias, fizeram, e vejo toda a diferença disso para mim. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Muitas vezes você vai, como diz o Salmo 126 aqui, aquele que semeia e chora e as lágrimas vão caindo, ele está semeando e lágrimas caindo de tristeza porque ele está jogando uma terra seca. Ou mesmo aqueles que jogam no rio Nilo e vai demorar meses, anos para ele ter um resultado, ou talvez ele não tenha um resultado. O que eu estou dizendo é o seguinte: por que isso não pode acontecer com as pessoas que Deus coloca nas nossas mãos, nas suas mãos? Joguemos o nosso pão na água, o grão, plantemos a semente, como diz a parábola do semeador, dos solos, no momento de Deus a água vai baixar, a semente de trigo vai germinar, vai produzir outras, e essas outras, e essas outras. Mas se continuarmos a olhar para o nosso umbigo apenas, achando que as coisas que buscamos hoje é que são importantes na vida, seremos aqueles a quem Jesus diz na parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, guardado, usufruído, gastado, esbanjado, para quem será? Para quem será? Talvez nunca vejamos o fruto do trabalho que estamos fazendo hoje. Talvez daqui 20 anos, talvez daqui 10 anos. Mas se Deus diz que a palavra dele não volta vazia, é porque não volta. Mas vamos voltar para o Salmo 126 aqui, para a gente fechar isso aqui tudo. Note que ele se alegra, o salmista, se alegra olhando para trás, pelo que Deus fez, restaurou a sorte, e eles voltaram para Sião, e agora ele se alegra olhando para frente. E ele diz: Senhor, nosso trabalho de semeadura aqui nessa terra agora é feito com lágrimas, mas um dia nós voltaremos trazendo os nossos feixes com júbilo de alegria, que é a mesma palavra usada no início. No início do Salmo 126, ele vai dizer o seguinte: quando restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. A palavra aqui é a mesma, com júbilo de alegria. Eu olho para trás, vejo que Deus fez e me alegro. Eu olho para frente, para o que Ele fará, e eu me alegro. É assim que eu devo agir nesse mundo. Esse salmo maravilhoso aqui é um salmo didático para nós, para a nossa vida, como nós devemos agir. Aplicando isso para a nossa vida, e aplicando e trazendo para hoje, como que nós podemos fazer? Devemos lembrar o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, na cruz. E aqui eu não estou me referindo às coisas materiais que Deus tem dado, não estou. Nós temos muito mais motivos, olhando na nossa vida, olhando para trás, para nos jubilar e nos alegrar, do que o judeu que escreveu esse salmo, olhando para trás no cativeiro da Babilônia. Nós temos muito mais motivos, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E Jesus na cruz, Ele nos livrou de um cativeiro muito pior do que o cativeiro da Babilônia. Então, nós podemos falar, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós nos colocamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de sorriso. É olhar para trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Mas o problema é que às vezes, ainda assim, depois de entender todas essas coisas, nós nos esquecemos do que Deus fez. E eu tenho me pego nesses dias e visto muitas pessoas e conversado com outras, e visto pessoas que conhecem a Deus e estão se deixando abater pela situação que nós estamos vivendo, por essa pandemia. Tudo bem, é uma coisa seríssima e temos que respeitar todas as normas, mas tem um poema que quem me acompanha nas aulas aí, sempre da vida toda, que eu gosto muito e que, para minha surpresa, eu sempre falei que o poema era de um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky, mas eu, estudando essa semana de novo esse poeta, eu vi que ele é de um brasileiro que escreveu um livro chamado No Caminho com Mayakovsky. O contexto não tem nada a ver com esse contexto, mas é exatamente o que nós estamos vivendo. E ele diz o seguinte, vai aparecer aqui, na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. É exatamente, eu gosto muito de poemas que terminam assim, abruptamente, tá? Não se assuste. Mas é exatamente isso que eu senti essa semana, num dia, no meio do dia, as coisas acontecem comigo assim. Eu estava meio-dia pegando comida para almoçar e vendo o sol bater na minha pele, olhando para o céu, vendo o céu azul e pensando, Deus, o céu está azul do mesmo jeito. O sol do Senhor está brilhando e está aquecendo a minha pele. Nada disso tem que me amedrontar. E o que estão querendo fazer, eu não vou... Quando eu falo estão aqui, eu não estou me referindo a pessoas somente, mas o que o nosso inimigo está querendo fazer é exatamente isso. Roubar de nós, de dentro de nós, a alegria, nos roubar o sonho, nos roubar a alegria da nossa salvação, tirar de nós o júbilo, tirar de nós o brilho no olhar. Meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo tirar o que você tem, que Deus deu, que é o Espírito Santo, que Ele dá no seu coração, aquilo de mais nobre que nós temos, que é alegria. Tudo bem, momentos difíceis, mas passarão. E o tempo que você viveu aqui é importantíssimo. Você vai olhar para trás e pensar, quando eu passei por aquilo que talvez seja o momento mais complexo do país na história dele, você vai poder olhar para trás e falar, mesmo no meio daquela pandemia, eu vivi dias dignos de um cristão. E aqui concluindo e terminando, eu gostaria que nós olhássemos para a nossa história e enchêssemos o nosso coração de júbilo, a ponto de transcendermos a essa dor, agonia que possamos estar ou ter e estar passando, e que isso aqui, que essa transcendência pela ação do Espírito Santo restaure o nosso coração. O texto diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O meu coração se alegra por tudo isso. E a oração que tem para ser feita aqui é que Deus venha como uma torrente no deserto, do Negueb, inundando os ribeiros do nosso coração. Que Deus venha no seu coração. Que a torrente do Espírito Santo venha verdadeiramente, ore a Deus. Talvez depois desse estudo você se ajoelhe, sinceramente, no seu quarto e ore a Deus sinceramente. Peça a Deus, se você não tem vivido isso, se essa dificuldade que eu falei é o que é a realidade da sua vida, Deus está aqui exatamente para isso. Ele é Deus de misericórdia, de amor. Ore a Deus este salmo e ore a Deus pedindo para que as torrentes do Negueb, do Espírito Santo, venham inundar seu coração. Não somente hoje, mas esses dias todos. Lembre-se desse texto e que ele seja o combustível da sua fé. Não só este, como outros tantos. Que Deus venha como uma torrente no deserto do seu coração, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo aquela água e os frutos da semeadura em feixes de júbilo, para que o nosso coração fique em festa. Os que com
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, aquele que sai, aqueles que saem voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo o resultado da semeadura. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que Deus o abençoe muito, meu irmão, minha irmã. E eu peço a Deus que Deus continue abençoando esse tempo que estamos tendo aqui de estudo da palavra de Deus. E eu não poderia deixar de agradecer de forma alguma aqui o convite do pastor Lucas. Agradecer profundamente, porque esses momentos aqui, esses 3 encontros, que espero que se repitam mais para frente, estou aqui à disposição, que eu agradeço muito mesmo pelo convite. Foi muito bom para a minha alma, para o meu coração. Eu já falei isso para ele, mas isso eu quero repetir aqui. Foi muito bom para mim. Queria agradecer também ao Fabrício, que está aqui, que homem de Deus, que tem feito um trabalho maravilhoso, editando, fazendo, trazendo todos, nos dando dicas aqui. Agradecer muito mesmo. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque temos a Tua palavra. Tantas pessoas estão passando por dificuldades agora e estão longe de Ti, nem Te conhecem, ó Pai, não tem a quem recorrer, mas nós temos um Deus vivo, um Deus maravilhoso que ainda assim, além de ser um Deus vivo, resolveu deixar uma palavra escrita, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este salmo, pelo autor desse salmo que nós não conhecemos, que é um canto, um poema, que nos ensina tanto, que é tão rico, ó Pai, que nós possamos nos apropriar das palavras todas deste salmo, que possamos trazer para nós, para o nosso coração, essas promessas maravilhosas de semearmos no tempo da seca, que cada irmão ou cada irmã aqui possa ir buscar pessoas, ó Pai, semear a Tua palavra no tempo da dificuldade, sabendo e tendo certeza que as torrentes do Espírito Santo vão vir pela vontade do Senhor, que possamos jogar nosso pão nas águas, esperando o tempo certo da colheita, ó Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, guarda o nosso coração, perdoa o nosso pecado. Se há algum irmão ou irmã aqui que está necessitando de perdão, que ele possa nesse momento pedir perdão pelo seu pecado, porque o Senhor é Deus de misericórdia e de perdão. O Senhor é Deus de amor, ó Pai. Perdoa o nosso pecado em nome de Jesus e muito obrigado, Pai. Amém.